No início dos anos 2000, numa caverna remota da Indonésia, um esqueleto humano de apenas 1 metro de altura veio à tona. Primeiro, pensaram ser uma criança. Depois, uma pessoa com uma doença rara. Mas erraram 2 vezes. O que surgiu ali mudou para sempre a nossa árvore genealógica, uma ramificação esquecida do gênero Homo. Era pequena no corpo, mas enorme em significado. Pesquisadores indonésios e australianos buscavam no interior da Ilha de Flores vestígios da passagem de humanos modernos rumo à Austrália. Mas em vez disso, nas camadas de sedimento da caverna de Liangubua, encontraram um esqueleto bem preservado, apelidado de LB1. Tinha pouco mais de 1 metro de altura e um crânio bem pequeno. Pouco a pouco, outras ossadas surgiram, assim comprovando que não foi apenas um caso isolado, mas sim uma população. A conclusão mais ousada tornou-se inevitável. Estávamos diante de uma espécie humana distinta, o Homo floresiensis. O choque não vinha só do tamanho, vinha do conjunto: crânio compacto, dentes peculiares, ombros e punhos com traços que lembravam parentes mais antigos. Flores não é ligada ao continente, por antigas pontes de terra. Mesmo nos picos glaciais, o Estreito de Lombok permaneceu um fosso profundo. Isso sugere que os ancestrais de floresienses teriam cruzado por água, talvez em jangadas rudimentares, talvez à deriva guiados por ventos e correntes. Qual linhagem atravessou? 2 hipóteses competem. Uma os liga a Homo erectus de Java, que teria encolhido na ilha. A outra tese é uma origem mais arcaica, ecoando traços que nos levam a hominídeos ainda mais antigos. O desempate pelo DNA ainda não aconteceu. O clima tropical danificou o material genético e as tentativas fracassaram. O enigma, por enquanto, resiste. Os indivíduos mais altos conhecidos mal passavam de 1,9 m, o LB1 teria cerca de 1,6 m. Em massa, algo como 25 a 30 quilos. Os pés, grandes para o corpo, eram planos e angulados, os dedos longos e finos. O crânio é pequeno, cerca de 400 centímetros cúbicos, mas o que realmente importa não é apenas o volume, e sim a forma. As regiões frontais, ligadas ao planejamento e à abstração, mostram-se bem organizadas, pouco em tamanho, mas com grande potencial cognitivo. Voltamos para Liangubua, onde camadas arqueológicas exibem lascas, lâminas e pontas de pedra, feitas e refeitas ao longo de muito tempo. Há sinais de fogo controlado e marcas de corte em ossos de animais. Alguns argumentam que parte dessa produção poderia ser obra de Homo sapiens em momentos posteriores. Mas os estudos entre fósseis de floresienses, ferramentas e restos faunísticos sustentam um quadro robusto de competência técnica e tradição cultural mantidas sob o teto da caverna. Isolamento seleciona extremos. Em ilhas, animais grandes tendem a encolher, pequenos a crescer, enanismo e gigantismo insulares. Flores levou essa lógica ao limite. Entre as presenças mais impressionantes, está uma cegonha gigante, alta como um humano moderno e equipada com bico capaz de ferir seriamente pequenas presas. Chegamos ao topo da cadeia alimentar, com o dragão de Komodo, 3 metros de comprimento, cauteloso, aplicava golpes de surpresa, mirando o pescoço, com seus dentes serrilhados e venenosos. Às vezes caçam sós, às vezes a carniça atrai vários, e escapar vira improvável. Nas áreas costeiras, a ameaça vinha dos crocodilos de água salgada, gigantes com as mordidas mais poderosas entre os répteis atuais. O mar oferecia recursos, mas erguia fronteiras de dentes. Entre rochas e galhos, serpentes peçonhentas, em fendas profundas, a possibilidade de uma piton reticulada, capaz de matar por constrição. Em ambiente assim, o corpo pequeno é vantagem, se houver estratégia. A base da mesa parece ter sido roedores de grande porte, abundantes e previsíveis, excelentes pacotes de calorias para caçadores de baixa estatura que dominavam armadilhas simples e golpes oportunistas. Mas havia ambições maiores. Indícios apontam para interações com o Stegodon insular, um parente distante dos elefantes. Os adultos massivos demais deviam ser evitados em caçadas diretas. Porém, jovens isolados podiam ser alvos sob condições ideais. E carcaças,
Quando surgiam, geravam disputa entre aves grandes, répteis vorazes e hominídeos persistentes em competição tensa. Nesses duelos, fogo e pedra afiada inclinavam a balança. Nas ilhas, onde os recursos são limitados, a redução do tamanho corporal representa uma estratégia adaptativa e indivíduos menores requerem menos energia. Ao longo de muitas gerações, a seleção natural tende a favorecer essa característica, produzindo um refinamento que abrange ossos, músculos e também o cérebro, até que o balanço energético corresponda às condições locais. O Homo floresiensis viveu na ilha de Flores por centenas de milhares de anos, em um ritmo constante, distante das glaciações que transformavam outros continentes. Em Liang Bua, cada camada de sedimento guarda marcas de sua presença, cinzas de fogueiras, pólen, ossos calcinados e ferramentas de pedra. Esses vestígios revelam uma rotina silenciosa, feita de cozinhar, caçar e compartilhar, repetida até se tornar tradição. O fim de sua história permanece envolto de mistério. Com a chegada do Homo sapiens ao Sudeste Asiático, tornou-se incerta a possibilidade de convivência entre as duas espécies. A cronologia exige cuidado, e até hoje, não há resposta definitiva. O fato é que o Floresiensis desapareceu sem deixar relatos ou mitos claros. Provavelmente, uma combinação de fatores, desde mudanças ambientais, a competições e pressões ecológicas, que levaram ao seu desaparecimento. Foi uma extinção sem ruídos, escrita apenas na ausência. O cotidiano desses grupos pequenos era baseado na cooperação. Fogo era mais que calor. Era abrigo, proteção e organização da vigília. As caçadas exigiam coordenação, não apenas força. Para capturar um animal grande, era preciso orquestrar movimentos, um distraía, outro cercava, outro observava o vento. Repetida ao longo de gerações, essa prática se transformou em cultura material, maneiras de lascar pedras, de escolher matéria-prima, de iniciar o fogo. O conhecimento passava de mão em mão como se fosse mais um utensílio, sustentando uma tradição sem escrita, mas profundamente enraizada na memória coletiva. Apesar do apelido Hobbit, que ressalta sua baixa estatura e certo ar desajeitado, o Floresiensis não deve ser visto como caricatura. Era uma forma legítima de humanidade, adaptada a um ambiente hostil e de recursos escassos. Demonstraram que a evolução não é uma escada linear, rumo a nós, mas uma floresta de possibilidades. Com cérebros compactos, ainda assim planejavam, caçavam em grupo, manipulavam fogo e transmitiam conhecimento. Dessa história, emergem 3 lições essenciais. Primeiro, a humanidade é plural. Houve muitas maneiras possíveis de ser humano. Segundo, engenho não cabe em medidas de cérebro, mesmo com um volume reduzido, eles desenvolveram tradições, estratégias e tecnologia. Terceiro, a história não é reta, é feita de desvios, atalhos e soluções inesperadas, que permitiram sobreviver em condições extremas. Tocar um osso de Homo floresiensis é segurar um cotidiano congelado. Por quase 1 milhão de anos, viveram sem serem notados, e quando os descobrimos, já haviam desaparecido. Restaram ossos, cinzas e ferramentas, mas também algo maior, a prova de que a humanidade sempre coube em múltiplos formatos. Reconhecer isso muda o lugar em que nos colocamos na árvore da vida. Não somos o topo inevitável, mas apenas um ramo, e cada ramo que cai merece ser lembrado.